Secretário Simplício, bom dia. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui conosco, na nossa 14ª edição da Semana de Administração da UFMA. E a gente está com o tema Perspectivas Empresariais para o Maranhão pós-crise. Então, a gente convidou o senhor e queria ouvi-lo, né, sobre essas perspectivas, o diagnóstico, qual é a situação, a leitura, né, e uma situação pregressa, mas principalmente as perspectivas dentro deste cenário de crise, uma crise que está estabelecida, né, nacionalmente, características internacionais, mas qual é o papel do Estado do Maranhão dentro deste cenário? Por isso a gente convidou o senhor para que pudesse trazer para a gente essa perspectiva. Nós estamos aqui no evento com 300 inscritos, neste momento tem 100 pessoas acompanhando ao vivo, né, no YouTube, e ficará também gravado aqui, e daqui a pouco os demais participantes devem entrar. A gente está com essa expectativa aqui de 300 pessoas aqui durante este primeiro momento. Então, a gente agradece muitíssimo a presença do senhor aqui conosco no curso de administração da UFMA, fazendo essa conferência de abertura, e queria já passar a palavra para o senhor, falar para o senhor ficar à vontade aí, em torno de 50 minutos, e a gente abre no final uns 10 minutos para perguntas, uma conversa direta aqui com os alunos pelo chat aqui do YouTube. Professor Tadeu, primeiro lhe agradecer pelo convite, destacar a importância, não apenas do curso, mas da universidade como um todo, no crescimento, no desenvolvimento do Estado do Maranhão. Nós atendemos aqui esse convite em nome do governo Flávio Dino, em nome da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão, com muito orgulho, porque nós entendemos que, fazendo assim, nós estamos, primeiro, prestando um serviço à comunidade maranhense, depois prestando contas de um pouco do que nós fazemos aqui e compartilhar e também colher da parte de vocês informações importantes para que a gente direcione sempre o nosso trabalho. O trabalho no governo, como qualquer outro, ele não tem um único direcionamento, ele está o tempo todo em mudanças. Para você ter uma ideia, nós assumimos aqui o governo em 2015 e logo nossa euforia de início de governo foi cesseada pela crise econômica que abalou o Brasil inteiro, eu diria o mundo inteiro, e foi decorrente ali da quebra dos bancos ainda em 2008, ali o Lehman Brothers, aqueles bancos que desencadearam um processo econômico muito ruim no mundo todo. Então, nós tínhamos ali no início do governo uma expectativa de que nós iríamos fazer um governo de transformação, um governo realmente com muita diferença dos governos anteriores aqui no estado do Maranhão. Para você ter uma ideia, somente na Secretaria de Indústria e Comércio, nós tivemos uma economia da ordem de... Nós tínhamos ali nos 6 primeiros meses algo em torno de 50 milhões de reais economizados, porque nós cortamos contratos, nós fizemos uma série de ajustes para poder reordenar o Estado e realmente oferecer para o povo maranhense uma perspectiva diferenciada do que a gente tinha vivido até aquele momento. No entanto, quando ali do primeiro ano, nós tivemos um impacto também nas transferências constitucionais. Os governos, todos os governos estaduais, eles tiveram diminuição nos seus repasses. Então, toda a economia que a gente fez na Secretaria de Indústria e Comércio e em outras secretarias, nós acabamos usando isso para chegar ao fim do ano de 2015, senão nós iríamos ter muitos problemas, inclusive com a folha de pagamento. No ano seguinte, nós tivemos uma sorte com aqueles recursos que foram repatriados para o Brasil e que geraram uma receita para todos os estados, e aquilo nos ajudou a chegar até o final do ano de 2016. No ano de 2017, nós apanhamos muito por conta de ajustes que fizemos no ICMS, mas foram exatamente esses ajustes que nos ajudaram a chegar até o ano de 2017 e também no ano de 2018. Então,
Dito isso, vocês podem perceber que a gente ainda não trabalhava com a perspectiva, nem de longe com essa ideia de que nós fôssemos, o mundo inteiro fosse abalado por uma pandemia, como foi no ano de 2020. Então, o que a gente tem nesse cenário do Maranhão, no cenário nacional, e que nós temos que contextualizar para poder falar do que fizemos, do que estamos fazendo e do que nós estamos aguardando de perspectiva para o estado do Maranhão. No ano de 2020, todo o governo praticamente foi fechado. Todos os recursos foram direcionados para a área da saúde, para salvar vidas aqui no estado do Maranhão. Nós tivemos toda uma guerra implementada aqui no estado, que envidou todos os esforços, considerou todos os esforços do governo para que nós abríssemos mais leitos, mais hospitais, colocássemos aviões, helicópteros, buscássemos equipamentos fora do Brasil, buscássemos EPIs, uma série de situações para que a gente pudesse atravessar o ano de 2020. Ainda no ano de 2021, a gente achava que essa coisa iria passar, mas ela veio novamente muito forte a partir do mês de março, e graças a Deus agora, porque agora a gente consegue visualizar, a gente consegue ter um horizonte disso tudo. A gente acha que o brasileiro está mais calmo, o maranhense está mais calmo, porque no ano de 2020 a gente não via nenhuma perspectiva de que nós pudéssemos ter uma visão de como sair disso. Com a vacinação, a gente já sabe que a gente está saindo do processo, e isso traz calma para a população no tópico da saúde, mas traz muita preocupação em outros tópicos. Pouca gente considera as mudanças que nós tivemos e que nós vamos conviver com elas daqui para frente nesse pós-pandemia. Eu posso destacar pelo menos dois desafios enormes que o governo do estado e os governos municipais vão ter daqui para frente. O primeiro é esse legado da saúde. É um legado caro, é um legado que está realmente aumentando o custeio da saúde no estado do Maranhão e em todo o Brasil. Nós tínhamos aqui um gasto anual de 1,3 bilhão com a saúde. Após a pandemia, hoje a gente tem algo em torno de 2,1, 2,2 bilhões de reais ao ano. Então, isso é em decorrência de leitos de UTIs que foram instalados em cidades onde jamais tiveram leitos de UTIs, como Porto Franco, Pedreiras, Barra do Corda e outras cidades do estado do Maranhão que receberam essas estruturas para nos ajudar no combate à pandemia. O outro desafio é o da educação. Nós vamos ter um custo muito elevado daqui para frente com esse tópico da educação, porque não dá mais para falar de educação sem a gente considerar ferramentas como essa que nós estamos usando agora nessa transmissão, sem considerar que os nossos alunos, os nossos professores vão precisar de banda larga, os nossos alunos vão precisar de equipamentos e os nossos professores vão precisar de capacitação, de treinamento, e isso tudo vai onerar, vai trazer toda uma dinâmica que a gente ainda não consegue visualizar como vai ser o ensino nesse pós-pandemia. O que a gente entende é que nós vamos ter um custo alto em decorrência disso tudo. Dito isso, eu colocaria que agora, após a população ter tido toda essa preocupação com a saúde, a preocupação agora é com a reconstrução das nossas vidas. A reconstrução pessoal, tem muita gente que ficou abalada psicologicamente, outras até psiquiatricamente. O comércio não é mais o comércio de antes da pandemia. A indústria também foi obrigada a avançar rapidamente, tanto nas questões internas de produção, de colocação, de trabalhar as suas equipes para esse novo momento, como também para a inserção dos seus produtos no mercado. Então, nós temos aí
toda uma reconstrução das nossas vidas, do nosso comércio e da nossa indústria em andamento. Com isso, nós temos, com toda certeza, impactos fortes aqui no estado do Maranhão. No Maranhão, eu acredito que a gente tem dois olhares a fazer daqui para frente. O primeiro é o de avaliar realmente como nós vamos reconstruir algumas situações internas que são importantes, como, por exemplo, essa questão da educação e da saúde que eu coloquei. O outro tópico é como é que nós vamos... outro tópico não, ainda no primeiro tópico, é como é que nós vamos instrumentalizar a nossa população para avançar com isso. E o segundo tópico é como é que nós vamos nos posicionar em relação aos outros estados e a outras situações inerentes ao crescimento, ao desenvolvimento dos negócios aqui no estado do Maranhão. Por quê? Porque tem muita gente achando que a vida das pessoas não mudou, que o comércio não mudou, que a dinâmica administrativa nos municípios e no estado não mudou. Essas pessoas, elas podem ter problemas dentro de casa, porque se você não entender hoje que você não pode mais deixar a sua família sem, por exemplo, uma banda larga, sem condições de higiene adequadas, sem a devida cautela com relação à saúde, você pode ter problema na sua casa. Dentro do seu comércio, durante a pandemia, no comércio e na indústria, a gente viu que as pessoas não valorizavam tanto quanto valorizam hoje o seu staff, o seu time, as pessoas que realmente são aquele instrumento que constrói as empresas ao longo do tempo. Muita gente perdeu pontos focais importantes dentro das indústrias e dos comércios e sabe o quanto isso foi prejudicial. Então, também haverá todo esse zelo, todo esse tratamento, toda essa visão sobre o time que faz o comércio e as indústrias. Na questão da gestão administrativa, tem muito maluco aí fazendo política, fazendo campanha, fazendo gestão, desconsiderando totalmente o que aconteceu nos últimos 2 anos. Eu acredito que essas pessoas, primeiro, elas desrespeitam a população, porque a população ainda está muito preocupada com a saúde, a população está muito preocupada com a reconstrução das suas vidas, a população está muito preocupada em correr atrás do prejuízo que teve durante esses 2 anos, vamos dizer assim, porque a gente vai esticar isso até 2 anos, estamos com 1 ano e meio já. Mas, ao mesmo tempo em que eu olho todas essas dificuldades, eu vejo grandes possibilidades para o estado do Maranhão e eu vou explicar por quê. O que nós vivemos aqui no estado, todos os estados viveram. O Maranhão, o estado, vamos dizer assim, um dos 3 estados mais pobres da federação em decorrência de tudo que nós vivemos aí nos últimos anos aqui no estado, de atraso nas gestões. No entanto, um estado como o Maranhão, que tem grandes potenciais, nós vamos ter uma grande oportunidade nos próximos, eu diria, 4, 8 anos. Qual é essa oportunidade? A oportunidade, porque nós estamos numa linha de largada com os grandes estados. Linha de largada para a reconstrução das pessoas, dos comércios, das gestões. Então, se nós estamos numa linha de largada, agora nós temos a oportunidade de ter mais agilidade, mais perspectivas de atração, de investimentos para o estado do Maranhão. Ora, se você for comparar o estado do Maranhão com o estado de São Paulo, o Rio, Minas Gerais, esses 3 estados citados, eles vão ter muito mais dificuldade para recuperar as suas economias. Um negócio que começa a ser restabelecido, por exemplo, no estado de Minas, ele tem toda uma rede, toda uma cadeia produtiva ao redor dele, de outras cadeias produtivas que são importantes para aquele negócio e que vão demorar a ser restabelecidas. O Maranhão, ele pode atrair, nesse momento, investimentos como a gente fez agora, convencendo a Alumar a retomar a sua redução, como a gente fez, por exemplo, com o grupo COSAN, que é um grupo
grande, um grupo importante aqui no Brasil, que vem estabelecer um porto aqui. O Maranhão, nós temos grandes potenciais, como, por exemplo, a nossa área portuária. Muita gente passa ali na litorânea, por exemplo, para dar sua caminhada, e ali na litorânea enxerga grandes navios. Eu já vi até um repórter de uma televisão dizer que aquela movimentação era em decorrência da lentidão do porto. Não, aquela movimentação é porque hoje o Maranhão tem a maior movimentação em toneladas de carga do Brasil. Hoje, só para você ter uma ideia, só um porto no Maranhão movimenta mais do que todo o complexo portuário de Santos, que é o Porto da Vale. O ano passado, esse porto movimentou 182 milhões de toneladas de carga, enquanto Santos movimentou 179. Esse ano nós vamos para 220 só nesse porto. Somado com os outros portos, nós vamos chegar a 260 milhões de toneladas de carga aqui no estado do Maranhão, e nós temos perspectiva para mais movimentação por conta da nossa localização privilegiada, do calado, de uma série de condições que fazem dessa Baía de São Marcos um grande potencial para atração de empresas, para atração de cargas, para montagens de complexos, como nós conseguimos agora durante o governo Flávio Dino, montar o hub de fertilizantes, que hoje tem um transbordo excelente dentro do Porto do Itaqui, e nós estamos assistindo a VLI e a COP, que são duas empresas que estão inseridas nesse processo, montarem uma linha férrea, uma linha ferroviária ali dentro do Porto do Itaqui, para dar mais agilidade ainda a esse processo de fertilizantes aqui. Também essa região portuária hoje permitiu que nós montássemos o hub de combustíveis, que é muito importante aqui para o Maranhão e para toda a região do Matopiba e do Nordeste. É por aqui hoje que se abastece de combustíveis os estados vizinhos e até estados que não estão contíguos ao estado do Maranhão, mas que recebem petróleo, combustível, melhor dizendo, como gasolina, o óleo diesel e o álcool a partir do Porto do Itaqui. Essa semana eu vi uma pessoa da oposição criticar que o governador recebeu mais de 2 bilhões em ICMS de combustíveis. E isso não é decorrente do combustível do estado do Maranhão, é decorrente dessa movimentação que fica no Maranhão, mas que também hoje apenas desce aqui no Maranhão e segue de trem, de caminhão para outros estados da federação. Então, voltando aos potenciais, se nós formos avaliar, por exemplo, o ouro que nós temos na Baixada, onde nós temos lá em Godofredo Viana, hoje uma empresa canadense explorando e ampliando essa exploração. Se nós formos olhar para a reserva de chipicita que nós temos na região de Grajaú e Barra do Corda, que só é equivalente ao que nós temos lá na cidade de Araripina, na cidade de Pernambuco. Se nós formos avaliar a força hoje do nosso atacado e do nosso varejo, que a partir do estado do Maranhão está se estabelecendo em outros estados, e aqui eu não vou falar apenas do Grupo Mateus, eu vou falar de grandes empresas que muita gente desconhece, mas que faturam bilhões e que são genuinamente maranhenses, como o Grupo Ceará Alimentos da cidade de Açailândia, o Grupo Medeiros da cidade de Bacabal, o Hotbel e a Friobon da cidade de Imperatriz e outros grupos de atacado que hoje abastecem o Maranhão e que também abastecem estados vizinhos ao estado do Maranhão. Temos outros potenciais, como, por exemplo, esse grande aumento que nós tivemos na produção de grãos aqui no estado do Maranhão. O que nós precisamos agora é fazer o que o Mato Grosso e o que o estado de Goiás fez lá nessas localidades. É a transformação da proteína vegetal em proteína animal, processando essa soja, processando esse milho, fazendo com que nós tenhamos aqui a verticalização da cadeia, ou seja, transformação disso em proteína animal e, com essa ração, a transformação em peixe, suíno, gado, em frangos e com essa possibilidade de abastecer o Maranhão e outros estados da federação, podendo tirar, no futuro, a grande exportação que existe lá no Paraná, em Santa Catarina, de frangos para, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão, visto que o Maranhão é muito mais próximo dessas localidades e nós temos muito mais condições de produzir frango do que esses estados lá no sul.
Só um pequeno detalhe para comparação: o frango precisa ser aquecido com óleo diesel ou lenha nesses estados. Aqui nós não precisamos desse insumo. Então é muito mais barato produzir aqui do que produzir lá, e nós precisamos avançar com essa verticalização nos próximos anos. De forma que são essas as oportunidades aqui, resumidamente, em virtude do meu tempo, que eu vejo para o estado do Maranhão e que eu acredito para o estado do Maranhão. O que nós precisamos fazer para os próximos anos? Primeiro, vamos, de novo, contextualizar. O governo Flávio Dino foi importante, está deixando um legado que é importante. Qual é o legado? Nós não tínhamos nenhuma segurança aqui no estado do Maranhão para as pessoas que vivem aqui, para os funcionários públicos, para as pessoas que empreendem aqui ou para aquelas que querem vir empreender aqui no estado do Maranhão. Em todas as secretarias foram reescritas, foram refeitas todas as normas, na saúde, na educação, na fazenda, na Secretaria de Indústria e Comércio. Tudo isso para que nós pudéssemos dar, por exemplo, a segurança para quem vive aqui de que não vai precisar, como hoje não precisa mais, fazer aquela via crucis de ir fazer um tratamento no Piauí ou fazer um tratamento de saúde no Tocantins. Hoje, a estrutura que nós temos é decorrente dessa reconstrução jurídica que foi feita aqui no estado do Maranhão. Eu não vou citar todas as secretarias, citei a saúde apenas para exemplo, mas eu vou citar a Secretaria de Indústria e Comércio. O que nós tínhamos na Secretaria de Indústria e Comércio, na Secretaria de Fazenda, não eram políticas públicas para garantir segurança para quem estava ou segurança para quem queria vir para o estado do Maranhão. Nós tínhamos programas de compadrio, nós tínhamos programas que eram feitos para os amigos do poder e não para segmentos econômicos. Nós reconstruímos isso. Isso está permitindo, por exemplo, a potencialização da avicultura aqui no estado do Maranhão, permitiu que nós trouxéssemos para cá um hub de combustíveis, um hub de fertilizantes, que nós tivéssemos aí em torno do porto uma real perspectiva de crescimento, e vai, com toda certeza, ser importante para que outras pessoas possam trazer seus investimentos para o estado do Maranhão. Porque quando eu olho para o nosso estado, eu hoje tenho muita fé na retomada do crescimento do Brasil e no verdadeiro crescimento do estado do Maranhão nos próximos anos. Isso a partir de quê? A partir da iniciativa privada. Eu acredito que hoje o governo, todos os governos, eles não têm mais condições de geração de riqueza e nem condições de empregabilidade. Isso falando apenas em âmbito de Maranhão, para que a gente não estique muito a conversa para os outros estados. No Maranhão, se a gente parar para pensar, por exemplo, na cidade de Imperatriz, lá nos idos de 90, ou melhor, de 80, toda a movimentação econômica que nós tínhamos ali na cidade de Imperatriz, ela era oriunda dos poderes públicos, poder público municipal, poder público estadual e alguma coisa do poder público federal. Mais ou menos 70% da economia do município de Imperatriz girava em torno dos governos. Se você for em Imperatriz hoje, eu acho que os poderes públicos não equivalem a 10, 15% da movimentação econômica do município de Imperatriz. Nós temos alguns municípios, por exemplo, como o município de Balsas, onde nem 10% do que circula ali, aliás, somente em torno de 10% do que circula ali é oriundo do poder público. 90% da economia do município de Balsas é em torno do setor privado. Então, o que eu acho que nós precisamos fazer para os próximos anos aqui no estado do Maranhão? O caminho para nós retomarmos o emprego, o crescimento econômico e a segurança aqui social no estado do Maranhão é pela iniciativa privada, pela inserção das faculdades, das universidades, num projeto, num plano de crescimento econômico e de emprego aqui no estado do Maranhão. Nós precisamos que o estado, que os municípios entendam o seu papel. Como secretário de Indústria e Comércio, eu tive um exemplo na cidade de Coroatá, onde a ex-prefeita, a esposa do senhor Ricardo Murat, Tereza Murat, ela segurou a licença de uso e ocupação de solo de um empreendimento durante 9 meses. Ela não cedeu a licença de uso e ocupação
do solo para a empresa, porque queria que a empresa se instalasse num determinado local, com uma determinada situação, ou seja, queria controlar a empresa privada. A empresa tinha cerca de 30 milhões para se instalar na cidade de Coroatá. Enquanto a prefeita segurou, aconteceu uma movimentação no estado do Tocantins, onde uma empresa do mesmo segmento, que é o segmento de avicultura, a empresa Bonasa, essa empresa quebrou. E essa empresa que ia se instalar na cidade de Coroatá não começou a aplicar os investimentos lá, e decidiu comprar a Bonasa, adiando esses investimentos que até hoje não foram feitos em decorrência dessa situação. Então, qual é o papel hoje dos municípios e dos estados perante essa retomada, perante esse recomeço? É o papel regulador. Nós não podemos, de forma alguma, ter um funcionário que entrave, que atrapalhe os empreendimentos, seja onde for, dentro do estado do Maranhão. Nós precisamos que o empreendedor se sinta encorajado, se sinta entusiasmado para realmente fazer o que sabe fazer muito bem, que é gerar empregos. E que o funcionário público, ele seja também um funcionário público empreendedor. Se ele for um funcionário público travado, covarde ou corrupto, ele com certeza vai atrapalhar a implantação de negócios nos territórios, porque tudo é dentro dos municípios. Aqui nós tivemos um caso que não se tratou de corrupção, mas de problemas com o plano diretor dentro da Grande São Luís. Um empreendimento que nós aprovamos 200 milhões em 2015 na Secretaria de Indústria e Comércio, levou simplesmente 2 anos numa discussão entre o INCID e a Secretaria de Meio Ambiente do município de São Luís para que fosse liberada a sua implantação dentro do município de São Luís. Ora, 2 anos ficar guardando durante 2 anos 200 milhões de reais para aplicar, seja aqui, seja em qualquer lugar. Então, a minha hoje grande observação é essa, o meu apontamento, o núcleo dessa discussão aqui, principalmente com vocês que são da academia, é que nós temos que trazer para o estado do Maranhão uma dinâmica empreendedora, um plano realmente de crescimento e afastar de vez a política antiga dessa dinâmica. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje uma discussão sobre uma sucessão já antecipada, extemporânea, e que ela é discutida apenas com a classe política, apenas com 217 prefeitos e com uma turma de vereadores, de ex-prefeitos, de ex-políticos. Aí eu pergunto a vocês, se nós olharmos hoje para o Estado e formos avaliar o que esses políticos representam, o que a classe política, onde eu me incluo também, o que ela representa perante o eleitorado do estado do Maranhão, representa em torno de 5%. E a movimentação econômica que todos os poderes públicos aqui no Maranhão fazem, ela não representa mais cerca de 70%, como foi o caso de Imperatriz. É justamente ao contrário. A movimentação econômica hoje dos poderes públicos no Maranhão é em torno de 30% a 35%. Então, cabe perguntar, cabe deixar a reflexão. É apenas a classe política que tem que estar inserida nessa discussão? Será que nós vamos ter realmente esse potencial que eu estou falando aqui, de tantos recursos naturais, de tantas situações do Maranhão, sendo estabelecido, se nós deixarmos isso apenas na mão da classe política? Se essa classe política representa apenas 5% do eleitorado e 30% da movimentação econômica do Maranhão, essa classe política vai fazer um planejamento que seja para todos ou seja apenas para potencializar a política e nos deixar ainda mais dependentes da política, quando a gente verdadeiramente tem que descolar de uma vez por todas a iniciativa privada da questão política e avançar. Não cabe mais um empreendimento chegar aqui no estado do Maranhão e tomar a bênção de prefeito ou tomar a bênção de governador. Um empreendimento que está no Maranhão, ou que quiser vir para o Maranhão, tem que se sentir seguro, independente da política. A política, ela tem que ser medida por resultados e não
por umas determinadas situações que foram medidas nas últimas décadas. O governador Flávio Dino trabalhou para que a gente deixasse isso descolado, para que nós pudéssemos daqui para frente realmente implementar uma política de desenvolvimento e de geração de emprego. O problema é que essa discussão não pode ser feita apenas com a classe política, no meu entendimento. Nós temos grandes potenciais e esses potenciais têm que envolver as universidades para que a gente possa discutir isso dentro das academias, para que a gente possa inserir todos os segmentos da sociedade, do trabalhador rural ao médico, ao grande empresário, aquelas pessoas que realmente estão fazendo o Maranhão avançar, porque os governos não têm mais esse potencial, essa perspectiva. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu sempre gosto de citar isso, aqui em São Luís, se o prefeito Eduardo Bright quiser empregar 400 pessoas, ele tem que demitir 400 pessoas. Só o empreendimento do açaí, duas lojas do açaí que vieram aqui para a cidade de São Luís, empregaram 800 pessoas. O empreendimento da Avan, que não veio através do governo, veio através do potencial econômico da cidade. Ele empregou cerca de 300 pessoas ali naquela loja. Então, é disso que nós precisamos, e principalmente o segredo hoje para a retomada do crescimento do Maranhão está na reversão dos produtos que nós compramos de fora do Maranhão. Se vocês forem olhar agora, aí na casa de vocês, aqueles que tomaram café, esse café não é do estado do Maranhão, se não for o café Viana, da cidade de Imperatriz. O açúcar não é do Maranhão, o trigo que fez o pão, ou a fécula que fez a tapioca, não é do Maranhão. Nós compramos margarina de fora, nós fazemos hoje 85% a 90% de tudo que a gente consome aqui no estado do Maranhão é produzido fora do Maranhão, e nós temos a possibilidade de trazer isso para ser produzido aqui dentro do nosso estado. Ao trazer isso, nós vamos trazer de volta o emprego, principalmente daquelas pessoas que saíram aqui do estado do Maranhão. Eu já saí do estado do Maranhão há cerca de 25 anos atrás de emprego, porque aqui a gente não tinha perspectiva, a gente ainda não tem perspectiva. Eu já vi muitos irmãos saírem daqui para trabalhar como garçons, como ajudante de pedreiro. Não que esses empregos não sejam bons, são bons, mas nós podemos ter esses irmãos trabalhando aqui dentro do estado do Maranhão, se nós trouxermos essa movimentação econômica de volta para o estado do Maranhão, porque nós temos potenciais. Então, eu acredito que o foco é isso. Quando eu fui assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, eu sou analista de sistemas, então eu baixei a base da Secretaria de Fazenda e eu vi tudo que a gente comprava de outros estados e todo esse planejamento que vocês estão vendo sendo inserido, essas empresas que estão chegando ou retomando no estado do Maranhão, elas estão chegando ou estão retomando suas atividades em decorrência desses números que nós levamos até essas empresas para mostrar que elas podem vir se instalar, porque primeiro nós temos um consumo interno, como é o caso do frango. O frango aqui no estado do Maranhão, nós consumimos cerca de 300 mil toneladas por ano. Apenas 100 mil toneladas são produzidas aqui no estado do Maranhão e é o produto de baixo valor agregado, que é o frango vivo. O resfriado e congelado vem de fora do Maranhão. Hoje nós temos 5 frigoríficos em instalação aqui no estado. Vamos inaugurar o primeiro no mês de março, ali na cidade de Igarapé do Meio, perto de Santa Inês, e outros tantos empreendimentos vieram para cá em decorrência dessa situação. Eu vou cumprir o meu tempo, nós já estamos com 46 minutos, e eu gostaria muito de agradecer aqui ao final a oportunidade de falar um pouco sobre a minha visão para o estado do Maranhão. Eu gostaria muito que a política não atrapalhasse esse grande potencial que nós temos para o crescimento do estado nos próximos anos, que nós pudéssemos inserir os demais segmentos da economia nessa discussão. As pessoas têm realmente um distanciamento da política, mas isso não é bom. Você vê o que está acontecendo aqui na cidade de São Luís, por exemplo, quando todo mundo devia cobrar um plano diretor, porque isso está trazendo insegurança para as pessoas no tocante às suas moradias, à sua trafegabilidade, à questão dos empregos, aos investimentos que estão instalados ou querem se instalar, mas as pessoas ficam à distância, elas não participam desse processo, o que é completamente equivocado. Principalmente agora, quando a gente tem a comunidade de ter ferramentas, onde a gente pode cobrar, onde a gente pode participar, a população deveria participar mais
e essa participação, com toda certeza, seria importante para qualificar, para que a gente afastasse de uma vez por todas pessoas que têm envolvimento até com a Polícia Federal, mas que querem, de alguma forma ou outra, ter poder e se estabelecer aqui no estado do Maranhão como uma pessoa que pode contribuir, quando, na verdade, a gente sabe muito bem que essas pessoas estão preocupadas com o seu bolso ou com o seu entorno. Essas são as minhas colocações. Eu gostaria muito... Tem uma pergunta do Leonan, não sei se eu já posso responder isso, mas gostaria muito de agradecer. Pode sim. Qual o planejamento estratégico do Estado para que a economia dos municípios, dos 217, não fique centrada somente na administração pública, transferência de renda e seguridade social? Olha, nesse primeiro, né, nessa situação que eu contextualizei para você, ou seja, diante de uma crise econômica agudizada, vamos dizer assim, pela crise sanitária do coronavírus, muito pouco pode ser feito. Mas se você está me perguntando isso como perspectiva para frente, eu te diria que nós precisamos buscar a vocação de cada município. Precisamos tornar esses municípios produtivos. Precisamos, para isso, Leonan, resolver alguns problemas, que são problemas básicos. Por exemplo, o Maranhão tem um problema fundiário seríssimo. As pessoas não têm a posse da terra. Às vezes, nós tivemos muita dificuldade agora nesses anos do governo Flávio Dino, para trazer indústrias para o estado do Maranhão, porque elas não conseguiam a titularidade, não conseguiam negociar com donos de propriedades aqui no estado do Maranhão. Um outro problema que está sendo aí, que está avançando para se resolver com o ZE, é a questão ecológica. Ou melhor, a questão ambiental. Nós temos muita dificuldade para licenciamento ambiental aqui no estado do Maranhão. Então, nós precisamos... eu não posso olhar para o município apenas, eu tenho que olhar para o problema do estado como um todo. E esse problema, eu te citaria aqui pelo menos uns 3, 4. Nós temos o problema fundiário, nós temos o problema ambiental, nós temos um estado onde nós temos um enorme número de assentamentos improdutivos, com reservas ambientais também, que não se justifica essa grande quantidade, apesar de ser muito importante termos essas reservas, mas nós não podemos condenar o nosso povo à miséria sem que ele possa ter acesso ao uso de determinadas localidades para a produção. Um estado como o Maranhão, nós deveríamos ter aqui uma cultura muito forte de associativismo e de cooperativismo, como nós temos no Paraná, como nós temos em Santa Catarina. No entanto, nós não temos aqui nenhuma perspectiva disso, porque no passado se usaram as associações e as cooperativas para desviar dinheiro público. Quando você tinha lá uma prefeitura num determinado local e os governos anteriores queriam mandar algum recurso para o outro lado, que não era o lado... Olá, pessoal. Eu acho que o secretário caiu e está retomando. Que caiu aí, né? Isso, caiu. Vamos retomar. Eu não sei onde eu parei, mas... Não, foi só uns 10 segundos aqui. Pode continuar. Você estava falando sobre as cooperativas. Eu acho que esse é um grande caminho para o estado do Maranhão, mas esses instrumentos importantes, eles foram deturpados pela política no passado. Por quê? Porque enquanto a gente tinha lá um prefeito que talvez fosse contra o governador ou governadora no momento aqui, se aplicava recurso em cooperativas, em associações, para competir com a prefeitura. Ou seja, tínhamos e ainda temos muitos donos de cooperativas e donos de associações. Então, Leonor, nós precisamos discutir o Maranhão como... pelo viés desses problemas. Eu não posso olhar para o município de forma isolada. São vários municípios que têm, às vezes, o mesmo tipo de problema que nós precisamos resolver. Em relação às pequenas indústrias e cooperativas de beneficiamento de Babaçu e outros itens do interior do Estado, qual o planejamento do governo do Estado? Olha, o extrativismo do Babaçu, ele tem sofrido alguns impactos. Recentemente, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, uma legislação
do Ministério de Meio Ambiente traz ônus para as indústrias que usam o babaçu. Então, praticamente todas as grandes indústrias do Brasil suspenderam a compra do babaçu. Nós temos uma discussão aqui, o pessoal da FIEMA tem acompanhado isso, eu tenho acompanhado isso com o pessoal da FIEMA, e essa situação trouxe uma certa insegurança para o uso do babaçu pelas grandes indústrias. Então, quando as grandes indústrias deixam de usar, é claro que isso afeta a cadeia inteira. Além, claro, de que hoje nós temos uma inserção muito grande de auxílios para as pessoas, de contribuições do governo federal e, às vezes, dos governos estaduais e municipais também, que desestimulam essas pessoas a continuar com essa cultura do extrativismo do babaçu aqui no estado do Maranhão. Eu acredito que nós temos aí uma imensa área de babaçu e nós temos que ter uma discussão realmente sobre a questão do babaçu no estado. Porque quando eu tenho a lei da preservação da palmeira e eu tenho aí todos esses impactos que hoje impedem que o babaçu seja explorado e tenha uma linha de comercialização sadia, tem uma linha de comercialização boa, nós estamos evitando que essas áreas sejam utilizadas para outros fins. Então, eu acredito que essa é uma discussão, Edilson, que a gente precisa realmente fazer com a sociedade maranhense. Como é que nós vamos trabalhar o babaçu? Nós temos o óleo da Malásia hoje chegando muito mais barato aqui no Brasil, impactando isso fortemente. O óleo também ali da palma do Pará vem hoje para as indústrias. Nós temos 6 indústrias de sabão hoje aqui no estado do Maranhão que não usam o babaçu. Usam o babaçu quando ele está com as condições adequadas para o custo-benefício. Na maioria das vezes, eles trazem o óleo babaçu, o óleo de palma do Pará, para utilizar aqui no estado do Maranhão. Secretário, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o programa Mais Produção, suas características e qual é o estado hoje dessa política, né, dessa política pública, como é que ela se conforma diante desse cenário, né? O senhor destacou que há uma preocupação pelo adensamento das cadeias produtivas e a gente sabe que há uma fragilidade muito grande dos pequenos produtores, dos pequenos negócios, em conseguir viabilizar tecnicamente a sua produção, e aí o programa Mais Produção foi nessa direção. Eu queria saber qual é o estado hoje, e que o senhor explicasse também aqui para todos que estão assistindo, as características do programa, os seus resultados, e qual é o status atual desse programa. Esse programa nasceu dessa necessidade de nós termos produção, matéria-prima local. Nada hoje que se produz no Maranhão é produzido em escala de industrialização. Uma coisa é você produzir para subsistência. Uma outra coisa é você produzir para abastecer o mercado. Nós tivemos um fato que ocorreu aqui na Grande Ilha, quando nós iniciamos o governo. O pessoal aqui de hortaliças da Grande Ilha tinha um sonho muito grande de vender para o Grupo Mateus. E nós fizemos uma rodada de negócios e permitimos que as pessoas tivessem esse contato e houve a comercialização. Uma pessoa, inclusive, que participou, chegou a chorar emocionada, porque o sonho da vida da pessoa era vender para o Grupo Mateus. Só que 48 horas depois, o Grupo Mateus nos ligou para dizer que toda a produção da Grande Ilha só dava para abastecer de 2 a 3 dias a venda do Grupo Mateus. Então, nós não temos produção. E eu vou dar um exemplo, falar primeiro do Mais Produção e depois eu vou dar um exemplo de um case que está se tornando um case de sucesso. Nós, como eu já disse, nós precisamos ter alguma alavanca, alguma produção aqui para que a gente avance para o processo de industrialização. Quando eu mando a soja para fora do Brasil, in natura, como ela está indo, essa soja não deixa nem ICMS aqui no estado em virtude da Lei Candir.
e ela também não deixa emprego, porque as lavouras estão praticamente avançando muito na questão da mecanização. Então, a nossa visão foi instituir 11 cadeias produtivas de produções que poderiam realmente ficar de pé, poderiam realmente ser potencializadas aqui no estado do Maranhão, como, por exemplo, a carne couro, a avicultura, a mandioca, o mel. O mel do Maranhão, ele é explorado hoje pelos piauienses, levado para o Piauí e exportado como se fosse do Piauí. A castanha, oriunda de Buriticupu e da região do Munim, Lençóis, ela vai para o Piauí e do Piauí vai para o Ceará como se fosse castanha piauiense, mas é castanha maranhense. Então, nós instituímos um programa juntamente com todas as secretarias do segmento produtivo, com o Senar, com alguns institutos que nos ajudaram a capacitar algumas pessoas, alguns produtores aqui no Maranhão. E um desses cases é justamente o da mandioca. Quando a gente assumiu o governo, a mandioca aqui no estado do Maranhão tinha uma produção de 3 a 4 toneladas por hectare. Isso é ridículo. Porque quando a gente olha o Pará ou o Paraná, a gente tem cerca de 30 toneladas por hectare. Mas o maranhense não tinha por que aumentar essa produção, porque senão ele ia jogar a mandioca literalmente no fogo ou transformar essa mandioca em adubo. Não tinha o que fazer. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Ambev, onde a Ambev estudou e desenvolveu uma cerveja a partir da mandioca. Assinamos um compromisso com a Ambev de que a Ambev iria comprar toda a mandioca de pequenos produtores aqui no estado do Maranhão e iria nos ajudar a trazer uma fecularia para o estado do Maranhão, porque nós não tínhamos nenhuma. Durante esses 2 últimos anos, após o lançamento da cerveja, que é a cerveja magnífica, nós temos hoje um exército de caminhões frigoríficos, refrigerados, comprando a mandioca de pequenos produtores aqui no estado do Maranhão, levando essa mandioca para o Pernambuco e trazendo a fécula para fazer a cerveja aqui no estado do Maranhão. Recentemente anunciamos, nessa parceria com a Ambev, a primeira fecularia para o município de Humberto de Campos, que vai se instalar ali no município, nessa parceria com a Ambev. E a gente já tem uma produção em diversas regiões hoje, maior do que a gente tinha, e com toda certeza essa movimentação ela vai ser importante para elevar a produção, já está gerando renda para os produtores aqui no estado do Maranhão e vai desenvolver essa cadeia produtiva. E é isso que é a nossa visão com relação a todas essas cadeias produtivas que foram tratadas aí nos últimos anos pelo governo Flávio Dino. A gente percebe, e aí pensando aqui com os alunos, né, de administração, de gestão, a gente comenta que há essa preocupação, e temos, claro, essa preocupação com os grandes empreendimentos, né, que eles podem alavancar a economia do Estado, mas quando o senhor destaca essas inúmeras 11, né, cadeias produtivas que podem ser adensadas, é uma oportunidade também para que esses jovens, para que esses administradores, um colega até brincou aqui, um aluno, né, que o sonho do colega da classe é se tornar um milionário. Ele pode se tornar um milionário e investir em uma dessas cadeias, né? Em vez de pensar apenas em ingressar em uma grande empresa do Estado ou buscar um emprego fora, uma oportunidade é trabalhar como consultor, qualificando esses pequenos produtores, porque me parece que uma das expectativas do programa era exatamente essa, né? Fortalecer essa capacidade de comercialização, de produção, algo com a característica técnica ali para aqueles produtores que nunca viram antes, em muitas ocasiões, principalmente quando a gente considera as comunidades tradicionais, o caso aqui também do Babaçu, né? Essa necessidade de ter aqui um aspecto técnico para viabilizar essa atividade econômica. O senhor acredita que esse é um caminho para esses jovens administradores, para esses jovens que estão pensando em empreender também dentro do Estado? Professor, eu costumo citar, e o senhor até me dá essa oportunidade, de colocar o seguinte: nos demais estados, nos estados mais desenvolvidos, a gente vê um movimento de pessoas se capacitando, indo atrás de capacitação para cuidar do que é seu. Por exemplo, no Paraná, aquelas pessoas que têm
2, 3, 4, 5 hectares de terra, elas não vão fazer medicina, às vezes sem ter nada a ver com medicina, ou direito sem ter nada a ver com direito, ou enfermagem sem ter nada a ver com enfermagem. Elas vão fazer agronomia, elas vão fazer alguma coisa para usar o que é seu. Aqui as pessoas vendem o que é seu para fazer um curso que, na maioria das vezes, não tem mais mercado para aquele curso. O que a gente vê hoje, a quantidade de enfermeiros, de advogados, eu vou citar a minha cidade, Pedreiras. Em Pedreiras, 20 anos atrás, a gente tinha 3 advogados. Hoje a gente tem cerca de 200. É advogado advogando para advogado. Não que isso seja ruim, mas tem gente entre essas pessoas que talvez tivesse aptidão para outra situação. Foi levada para isso, querendo ser um milionário. E eu acho que a gente precisa olhar para o que a gente tem e buscar conhecimento para usar o que a gente tem. É isso que a gente buscou fazer com o programa Mais Produção. É tentar reverter um pouco da cultura de que todo mundo vai ficar rico se for médico, todo mundo vai ficar rico se for advogado. Se todo mundo ficar rico apenas com essas profissões, quem é que vai produzir para que essas pessoas possam se alimentar? Então, tem oportunidades em todo lugar. Eu acho que a gente tem muita terra boa no estado do Maranhão. A gente tem um mercado muito forte no estado. Qualquer coisa que você imagine montar no estado, você tem uma perspectiva de realmente ter sucesso, desde que os governos não atrapalhem. Eu sempre digo isso. Para você ter uma ideia, o Maranhão não tem uma fábrica. Se você for hoje na sua cozinha, todo mundo tem uma garrafa de vinagre em casa. Nós não temos uma fábrica de vinagre aqui no estado do Maranhão. E o vinagre é água. É uma garrafa d'água com cerca de 3 a 5% de produtos químicos que faz uma reação e transforma a água no vinagre ou coisa parecida, vamos dizer assim, eu não sou químico. Mas justamente essa situação que o governo precisa despertar nas pessoas. E o governo Flávio Dino, mesmo com toda a dificuldade econômica, mesmo com toda a dificuldade oriunda da pandemia, nós tivemos o trabalho de tentar mostrar para as pessoas que nós temos uma grande perspectiva. A gente come muito arroz, o arroz vem de fora do Maranhão. A gente come muito feijão, feijão vem de fora do Maranhão. O frango vem de fora do Maranhão. Então, nós temos uma perspectiva muito grande de geração de negócios. O que nós precisamos agora é de um governo que faça o papel do governo e de uma iniciativa privada que se sinta segura, que se sinta realmente entusiasmada para gerar emprego e renda aqui no nosso estado. Secretário, muitíssimo obrigado pela presença do senhor, pela disponibilidade, pelas perspectivas que o senhor apresenta, né? A perspectiva aqui de retomada aqui das atividades econômicas. Tem uma última pergunta que puseram aqui agora, o Guilherme, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui. Olha, essa é a maior indústria que o Maranhão pode ter. O turismo, nosso estado é muito lindo. Nós temos aqui belezas naturais e um clima fantástico que não existe em lugar nenhum do mundo. Não é apenas falando de Lençóis Maranhenses, mas o Poço Azul, as cachoeiras, as 74 cachoeiras de Carolina. Nós temos muita coisa, praias ainda intocadas, ainda lá ali na região de Carutapera, na região de Bequimão. Nós temos um oceano ali, que é um verdadeiro Caribe, e que não ainda tem a devida exploração por conta da dificuldade do acesso. Essa ponte central Bequimão, além de levar o progresso para aquela região, vai levar o turismo. Então, nós temos uma ilha fantástica, com histórias e mais histórias, um acervo cultural magnífico. O que nós precisamos, Guilherme, é ter esse direcionamento. Isso não cabe apenas ao governo. Muitos empresários esperam apenas do governo e comparam muito a gente com o Ceará. Tem boas comparações que você pode fazer em relação ao Ceará. Por exemplo, o que eu acho que o Maranhão precisa fazer aqui é muito do que o Ceará fez quando o Tasso e o Ciro assumiram ali, derrubando o coronelismo no Ceará, que é a formalização, é essa coisa de ir até o empreendedor, de mostrar para o empreendedor que o Estado está ali para ajudar, que o Estado não está ali para ser
algoz de ninguém, que o Estado realmente precisa do empreendedor e que o Estado dará as condições para que o empreendedor avance. No caso do turismo no Ceará, o Ceará teve uma sorte muito grande. Quando o Tássio e o Ciro assumiram ali o comando do Estado, eles tinham a vantagem de ter o dólar de 1 para 1. Então, eles usaram muito de propaganda na Europa, nos Estados Unidos, até na Ásia. E essa propaganda, ainda hoje, atrai o turista para o estado do Ceará. Quem conhece bem o Ceará, com todo respeito aos cearenses, se você for comparar, por exemplo, as belezas que nós temos em Barreirinhas, onde você pode passar uma semana em Barreirinhas, que todo dia você tem um programa diferente. Diferente de Jericoacoara. Você, em 1 dia, 2 dias, você vê tudo que tem em Jericoacoara. Então, nós temos todo um potencial. Para mim, é a maior indústria que nós temos hoje no estado do Maranhão, o turismo, e nós podemos ter nos próximos anos aí, principalmente agora, com essa retomada. Quando eu digo, gente, linha de largada, é isso que eu quero colocar. Se nós fizermos a coisa direitinho agora, se nós não deixarmos a política atrapalhar, nós vamos atrair o turismo, nós vamos atrair os investidores, nós vamos colocar nossas cadeias produtivas, os nossos potenciais em pé. Agora, para que isso aconteça, é importante que a gente tenha mais gestão daqui para frente e menos política, porque a política ela não tem contribuído muito com o estado do Maranhão. Não estou falando de todo mundo. Nós fizemos um governo aqui onde nós fizemos de tudo para deixar essa política podre de fora, mas ela está querendo voltar. Isso que estão aí querendo construir daqui para frente é uma felicidade para poucos e a sorte para os demais. E a gente não pode mais continuar assim. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos realmente de um direcionamento, de um fortalecimento do Maranhão. Não existe estado mais bonito do que o Maranhão. Não existe povo mais resiliente do que o maranhense. Todo mundo fala que o povo cearense é trabalhador, mas o maranhense é muito resiliente, porque já aguentou muito governo ruim, já aguentou muito político ladrão, e nós temos uma perspectiva fantástica para crescimento. Nós precisamos apenas ter um alinhamento agora que permita que esse crescimento chegue para todos e não apenas para alguns. Ótimo, muitíssimo obrigado, secretário, pela sua mensagem, pelas considerações finais também, a participação aqui de todos aqui no chat, né? Muitas perguntas em relação às atividades econômicas, às perspectivas, uma participação muito grande aqui dos alunos, dos professores também, entusiasmados aqui com as considerações, né? Com as reflexões importantes sobre atividade econômica dentro do Estado. E, mais uma vez, a gente agradece ao senhor a disponibilidade e a participação aqui conosco na Semana de Administração. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição de todos nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Costumo frequentar grupos que somem, porque a maioria desses grupos de WhatsApp não somam, e me coloco à disposição, ou nas minhas redes sociais, ou na secretaria. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom trabalho a todos e parabéns por mais essa semana do administrador aqui na universidade. Um grande abraço a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Bom dia.